Olá, comunidade do Papo Saúde, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. E hoje estamos com a Cris Falcão e ela vai estar falando um pouco mais pra gente sobre linguagem do corpo, né, Cris? Sim. Então vamos começar falando um pouco sobre o que é a linguagem do corpo. Linguagem do corpo é um conhecimento da medicina egípcia. A medicina egípcia é uma medicina hermética, que ela é do ocultismo e se trazia de pai para filho. Então, a Cristina Cairo, ela canalizou esse conhecimento, ela escreveu vários livros e hoje está sendo aplicado como a medicina do futuro, que é a correlação das doenças psicossomáticas. Muito interessante. Muito interessante. Muito mesmo. A Ju que trouxe a Cris hoje aqui pra gente, né, Ju? Que fez essa ponte. É um assunto que eu amo de paixão, sou seguidora da Cris há muito tempo, da Cristina Cairo, e eu conheci a Cris Falcão através dela, né, buscando alguém aqui perto. E desde então a gente, né, de vez em quando troca aí algumas figurinhas, alguns conhecimentos. Você esteve, né, numa palestra da Cristina Cairo que eu organizei aqui no Cambirela, ali é o continente, né, no Estreito. No Estreito. É o Cambirela aqui pertinho, eu acho, né? É um pouco de mais Floripa ali, mais pra frente. No Estreito. Ah, tá, Isso, não é o Hotel Cambirela. Cambirela. Ah, Hotel Cambirela, achei que era Cambirela. pedra. Não, foi no Cambirela. hotel que eu organizei tá. lá, palestra pública, beneficente. Que legal. E sábado e domingo o curso com ela. Como eu sou a coordenadora dela, então eu a levo nas cidades. Aí, normalmente, eu faço uma palestra pública na sexta-feira e sábado e domingo o curso, que é o curso de linguagem do corpo que ela ensina. Sim. Então, Cris, antes de fazer mais uma pergunta, eu queria dizer que é uma satisfação enorme te ter aqui hoje com a gente. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. E aqui estamos hoje. Eu agradeço também de coração. Olha, vim de Joinville feliz da vida, agradecendo, porque eu gosto de falar sobre isso. Fico muito feliz de vocês estarem dentro de uma universidade falando de saúde, se abrindo, né, para os novos conhecimentos, não ficar engessado nas mesmas, né? E a gente tem que expandir mesmo a consciência e buscar novas ferramentas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Isso o que eu acho mais legal, assim, né, da gente poder estar integrando. A gente integrar esses outros conhecimentos, assim, que são psicossomáticos, integrativos, com uma ciência que é uma ciência mais biológica e bioquímica, assim, do corpo, né? Porque, no fim, tá tudo junto. Sim, tá tudo interligado. Mente, corpo, espírito, tudo é ligado. E quanto mais a gente expandir esse conhecimento, mais benefícios a gente vai trazer para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, nossa prosperidade, enfim, tudo integra. Que legal. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora. Como que a linguagem do corpo influencia as nossas emoções? Ou são as emoções que influenciam a linguagem do corpo? É um trocadilho aí. Eu, Cris Falcão, eu acho que são as emoções que influenciam. Porque se eu não sou uma pessoa emocionalmente inteligente, que é ser inteligência emocional? É eu saber delegar as minhas emoções diante das situações da vida. Se eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente, eu vou afetar vários órgãos, eu vou afetar várias áreas da minha vida. E a linguagem do corpo, ela traz essa consciência, ela traz luz. Luz é lucidez, né? Para o nosso consciente. Então, tudo que está no inconsciente, que está travado, bloqueado, que são traumas, crenças, tudo isso vai afetar na minha qualidade das minhas emoções. Fala-se que pessoas emocionalmente inteligentes, elas governam melhor as suas vidas, elas são mais prósperas. E prosperidade não está ligada só a dinheiro, mas está ligada também à saúde, à abundância, a padrão de pensamento, conduta, enfim. Relacionamentos prósperos, né? Sim. E como eu me relaciono com as pessoas, é como eu me relaciono comigo também. Então, eu vou me relacionar melhor comigo, conhecendo o meu corpo, conhecendo as minhas emoções, é onde eu vou ter a cura. Nenhum terapeuta
cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Mas a gente dá as ferramentas e o caminho para que se leve à cura. E é muito interessante, né? Porque a gente pode comparar até com um iceberg, né? Com aquela pontinha ali, né, que está na superfície, é o que a gente vê, o que a gente pensa. E por baixo disso, né, lá é um oceano de coisas que está lá dentro da gente, pronto para a gente descobrir. Só que a gente precisa mergulhar. Porque as emoções, ela está lá embaixo, ela não está aqui no consciente. Então, quando a gente fala da linguagem do corpo, um exemplo, né? Vou falar fígado. Fígado está no lado direito e fígado traz muitos problemas, traumas com mulheres. Raivas de mulheres, mágoas de mulheres. Daí a pessoa, não, mas eu tô bem com a minha mãe. E a pessoa tá morrendo de fígado ali, com problema de fígado. Isso é um estado de negação, porque não tá no consciente, tá no inconsciente. Uma coisa que eu também, assim, acho até legal, assim, apontar é que, normalmente, quando a gente fala nisso, né, nessa questão de, problema com mulher, problema com homem, muitas pessoas interpretam da forma, eu tenho um problema com a minha mãe, então a minha mãe fez algo para mim, ela tem culpas de alguma coisa, e na verdade não é isso, né? Não é para Sim, claro, não é para sair culpando, né, pai, mãe, não, jamais, porque eles deram a vida pra gente. Eles deram o que eles tinham para nos dar, dentro do alcance do conhecimento deles. Mas Freud traz muito a psicanálise infantil, né? Os traumas de infância. São o que aquela criança esperava daquele pai, daquela mãe, coisas internas. Então, tudo isso precisa ser tratado. As emoções, quando elas bem elaboradas, desde a infância, é onde vai se tornar um adulto de sucesso. Que legal, é muito interessante. Então, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. O que chamamos de hereditário pode ser advindo do comportamento herdado dos nossos pais? Sim, não só de pais. Diz que nós herdamos até a 7ª geração. Mas esse hereditariedade, a Cris fala muito de um Kazuo Murakami, que é do livro Código Divino da Vida. É o livro que você trouxe? Sim, esse livro, esse geneticista, ele prova cientificamente que se eu tiver os mesmos padrões de comportamento da minha mãe, da minha avó, ou do meu pai, do meu avô e bisavô, tataravô e assim vai, se eu tiver a mesma conduta, o que é conduta? Padrão de pensamentos, mesmo comportamento. Minha avó comia arroz com batata, minha mãe come arroz com batata, eu vou... Consequentemente, eu vou desenvolver uma doença daquilo. Ou muito comum também hipertensos, né? Minha família toda é hipertensa, então eu também vou ser. Não. Quem disse isso? Já está sendo comprovado cientificamente que quando eu mudo o meu padrão de pensamento, minhas condutas, eu acabo essa herança hereditária. Não existe doenças. Não existe doença incurável, existem pessoas incuráveis. Quem acredita, a medicina cartesiana, ela é maravilhosa. Eu me curei de um grave acidente pela medicina cartesiana, mas em paralelo, eu fui em todas as medicinas alternativas para eu chegar no estado de boa saúde hoje. Mas eu procurei não ficar repetindo o padrão de comportamento da minha família, dos meus ancestrais. Eu estou com 52 anos, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença. Eu falo de estimação, né? Que é minha diabetes, minha pressão alta, eu não tenho nada disso. Eu só tenho um pet que é uma Shih Tzu. Mas doença de estimação nenhuma, porque eu acho um desaforo ter uma doença com todo esse conhecimento, né? Sim. Se eu conheço... O que é o caminho do autoconhecimento? É a minha jornada para dentro de mim, saber quem eu sou, saber como eu elaboro minhas emoções. Aí quando eu sei que fígado é problema com mulher, mãe e todo o lado feminino, tem o lado masculino também, quando eu sei elaborar bem essas emoções, eu sei a causa de tudo isso, a cura ali é rapidinho.
Isso que você falou, né, sobre esse médico, é um médico geneticista, né? É um geneticista. Isso, é muito sobre o que a epigenética vem estudando, Também, né? sim. Que é sobre essas mudanças de hábitos que quebra esse padrão de dizer de que é de geração para geração e que é hereditário ou que é... Tem uma outra palavra que fugiu da minha cabeça, é genético. Ah, essa doença é genético. E existe uma predisposição genética, mas ela não é determinante, ela não determina que você vai ter aquilo porque o seu pai teve, a sua mãe teve. Sim. E uma coisa que as pessoas ainda não associam, mas elas estão começando a associar, né, isso me encanta, é que ele é um padrão que não tá só no seu físico, né? Então, ele não tá só armazenado ali no seu DNA como algo físico. Ele tá associado a uma emoção, ele tá associado a um pensamento, a um padrão, a um estilo de vida. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente fala disso, né? De estar criando novos caminhos na nossa vida, nos nossos pensamentos. E são novos caminhos que são neurais. Sim, né? o exemplo, né, agora tá tão assim em alta, né? Ai, não pode tomar café com açúcar, né? Um dia eu tava com umas amigas e eu peguei um açúcar mascavo que eu gosto e colocando no meu café. Meu, elas quase fizeram voar a xícara da mesa. me crucificaram. Aí eu falei, gente, não é o que entra pela boca. Mas sim o que sai. Que mate. E sim o que sai. Aí, olha só o que aconteceu. Minutos depois ali, as duas estavam destilando um veneno de uma terceira pessoa que não estava ali. O que faz mais mal? Um sachêzinho de açúcar no café ou falar mal do outro? Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa moda, né? De não comer isso, não é isso aqui, é isso ali. Mas o que eu estou colocando para dentro do meu organismo? O que eu estou intoxicando o meu sangue, envenenando o meu sangue, assistindo um noticiário que só fala de desgraça, de morte, de coisas de doença. Tava num salão um dia, tava passando uma propaganda da Globo, que há anos-luz eu não vejo canal aberto. E daí passando uma propaganda dizendo todos os sintomas de uma doença. Olha só, aquilo ali, eles já vão hipnotizando as pessoas, já vão plantando sementinha, influenciando da doença. Uhum. Então, as pessoas acreditam na doença. Como que eu vou falar de saúde? Primeiro eu pergunto para as pessoas, você acredita em doença ou em saúde? E as pessoas também pagam um plano de saúde e, na realidade, elas estão pagando plano de doença. Uhum. Porque elas ficam lendo aquelas influências ali para ter aquela doença e aquilo vai incutindo na mente da pessoa e quando vê, ela desenvolveu. Uhum. E a mesma energia que você tem para criar a doença, você tem para descriar. Interessante. Então, vamos aproveitar esse assunto e dar uma continuidade com uma outra pergunta. Como que podemos acessar essas informações no nosso inconsciente? Através de bons livros, bons programas. Também, se você tem alguma causa que você não consegue elaborar sozinha, você não é uma pessoa autodidata, eu aconselho fazer terapia. Mas é terapia com um terapeuta cognitivo, que é aquele pergunta e resposta, é aquele terapeuta que faz você escrever as questões, que faz você... acessar, né, o inconsciente, se perguntar, isso, por que eu faço isso? Isso, exatamente. Por que o meu comportamento é sempre esse, né? Exatamente. Escreve ali, para você ter já uma noção, escreve o pai e a mãe, coloca as qualidades do teu pai e as qualidades da sua mãe. Coloca as positivas e depois coloca as negativas e se analise e depois escreve as suas. Você vai encontrar ali muitas respostas. Se você não consegue fazer isso sozinho, você tem que buscar um terapeuta. Uhum. E esse terapeuta vai te orientar da melhor forma ali, te fazendo as perguntas, te pontuando as coisas. Sim. E é um caminho lindo, né? Nossa, desafiador. Olha, bastante, a linguagem do não é de um corpo... dia para o outro. Não. Eu, no começo, quando eu conheci a Cris, eu fui porque eu queria me curar do acidente, né? Do quadril e do braço. E
Quando eu fui vendo ali, o problema é isso, aquilo, aquele outro, eu falei, nossa, mas eu não tenho isso, mas eu tô quebrada. Mas no começo, a primeira coisa que a gente fala é, não, eu não sou assim. Quando a gente fala, eu não sou assim, claro que você está no estado de negação. Porque senão você não estaria com aquele sintoma, né? Então, quando trata a causa mesmo, que você aceita e você vai mudando de conduta, mudando de pensamento, de comportamento, mudando tuas atitudes, tua fala, até a fisionomia do corpo vai mudando também. Tem assim, eu já me autocurei de nódulo na mama, de fazer exame e a médica agendar para fazer cirurgia e um mês antes cadê? Então, a gente tem que ter o hábito também de conversar com o nosso corpo. Total. Conversar com as nossas células. O meu braço, pelo médico, eu ia ficar fazendo cirurgia e não ia nem levantar. Tem uma placa com 12 parafusos aqui. E ainda vou conseguir mais ainda. Porque eu conversei com o meu braço, com as células, com o sangue, ficar imaginando, trabalhar a visualização criativa. Quando a gente trabalha a visualização criativa, a gente entende o porquê que está com aquele sintoma, fica mais fácil a cura. A cura vem... por mais que você vá ao médico, toma o remedinho que às vezes é necessário. Que é importante também, Sim, é importante. Uhum. A gente não isenta. Não vou mais no médico e agora só vou trabalhar. Não é, nem tudo não é só mental, porque se fosse só o mental, a gente não estaria aqui, né? Então, eu vou ao médico, ele diz para mim ali, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou fazer rigorosamente ali, mas em paralelo, eu vou trabalhar a minha mente também. Não é só o físico. Porque eu costumo dizer, quando chega no físico, a doença, quando chega no físico, o cura ou morre. Porque por que você está com aquela doença? Você não amou e não perdoou como deveria. Eu gosto de falar que o corpo é como se fosse a última camadinha que chega, né? Então, ele já passou por diversos níveis e se instalou no seu corpo. Porque era um pensamento que passava e você não atendia, era uma emoção que passava e você não observava. Isso. Então, o seu corpo precisou te comunicar alguma coisa. O seu corpo precisou falar, olha, você não olhou pra isso, então eu precisei te fazer sentir. Porque se você sente uma dor física, não tem como, aquilo pode te paralisar. Né? Claro que sintomas emocionais e mentais também podem paralisar, mas o físico é mais ainda, né? Ele te limita mesmo. É igual quando fala assim, vamos mexer no bolso, né? Porque quando mexe no bolso dói. Então, é igual a doença também, ela vai dando sinais, mas você vai mascarando, você vai engolindo, vai deixando para depois. Não, isso depois eu resolvo. Dá uma choradinha, às vezes não chora, engole o choro. Vai chegar uma hora que vai virar uma panela de pressão, vai explodir. E é como a gripe, né? Sim. A gripe é quando o teu corpo, ele tá exausto, porque tu tá te cobrando tanto e fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, e tu não dá tempo para tu relaxar, para tu parar, descansar. Quando vem a gripe, e daí você se obriga a fazer repouso. Sim. Outra coisa também de pessoas que trabalham, que são workaholic, que trabalha, é a vesícula. Então, vesícula, quem tem problema com vesícula precisa tirar um dia da semana, olha, dar um perdido, né? Hoje eu vou dar um perdido, vou cuidar de mim, levar minha criança interior para tomar um sorvete, minha adolescente para um shopping, enfim, fazer algo que eu gosto, que me agrada, que me satisfaz, sair um pouco daquele do trabalho. Precisa fazer isso, não é só trabalhar. Exato. É muito interessante, assim, tudo isso que você traz, pra mim, afirma muito uma frase que eu carrego, assim, né? Que o nosso corpo, ele conta a nossa história. Então, ele guarda memórias e cada traço, cada detalhe dele conta algo sobre você. Sim, o nosso corpo é um dedo duro, né? Qualquer problema... Aqui até tem 3 pessoas só com óculos, né? Qualquer problema de visão, não importa... O grau que a pessoa, que o médico determinar ali. Mas qualquer problema de visão é o que eu não quero enxergar, que a vida está me mostrando. E isso foi incutido quando criança, que a mãe plantou uma sementinha ali, inofensivo da mãe, sabe? Não é culpa dela, não existem culpados. Mas assim, tipo, guarda para amanhã...
Olha, se não estudar, não tem futuro. Sabe as crenças limitantes da escassez, do medo do amanhã, vamos economizar, quem poupa tem. Tudo isso é medo do futuro. Então, pessoas que usam óculos, elas têm medo do futuro também. Não conseguem fazer planejamentos, ter uma perspectiva de um olhar de visionário e ter a confiança, a autoconfiança, fazer um movimento que o universo ele traz o chão. Dá o passo que a vida vai te colocar as oportunidades ali. Não é esperar ter a ponte para atravessar. Cris, e sobre a sinusite, o que tu tem para nos falar? Ai, sinusite. Que seguida eu me ataco da sinusite. Eu já escuto bastante sinusite é contrariedade, né? Se puder emendar com a rinite aí também. Então, são duas coisas que tá relacionado ao ego. O nariz é ego. E são de infâncias que foram pais muito exigentes, muito rígidos. E a rinite é quando eu estou irritada com alguém perto. E a sinusite estou contrariada. Estou contrariada? O que seria isso, assim? Contrariada, eu vim aqui contrariada, mas eu tenho que ir. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Isso, contra a minha vontade. Tudo que você for fazer contra a sua vontade, contra o seu desejo de alma, o teu corpo vai sinalizar de alguma forma. Aí vai dar rinite, sinusite, alergia também, porque tudo que é ite também é raiva e frustração. Então, você vai estar ali com raiva, mas você tem que estar ali, é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Por isso que é importante a gente fazer um mapa astrológico, saber qual que é a tua missão de carreira, você está fazendo a faculdade de odontologia porque você ama essa medicina ou porque é desejo da sua mãe ou do seu pai? Quando o filho faz uma faculdade, algo assim porque é o sonho da minha mãe, é o sonho do meu pai, no meio do caminho ali ela vai desenvolver rinite, sinusite, que são gatilhos, né? Porque ela vai estar contrariada. Não é algo que é o sonho, o desejo da alma dela. Um exemplo assim, uma pinceladinha. Assim. Mas você... Pode falar. Você considera que é possível você realizar o sonho dos seus pais se realizando também? Não tem. Como que eu vou realizar o sonho do meu pai? O sonho é do meu pai, não é meu. É o sonho da minha mãe, não meu. O sonho da minha mãe era que eu fosse comissária de bordo. Eu trabalhei alguns anos no aeroporto, na antiga Transbrasil. Mas quem disse que eu ia voar? Eu engravidei, eu casei, gente, não dei esse gostinho meus pais. Eu casei e já engravidei em seguida, porque o meu inconsciente não era esse o meu desejo. Então, eu tratei de casar e ter uma filha para eu não achar uma desculpa para eu não fazer isso. O nosso inconsciente, ele vai ou nos favorecer ou nos sabotar. Porque não é o desejo da minha alma. Profundo do âmago, Sim, assim, né? não é o desejo, não é o meu desejo, é o sonho da minha mãe. Olha, eu não conheço ninguém que realiza o sonho dos pais e o da pessoa junto. Eu desconheço. Se tem, parabéns. Parabéns para essa pessoa realizar esse sonho. Mas aí essa criança, acho que já foi incutida pelos pais desde o ventre, né? Não sei, não posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que não, porque é o meu sonho. Sim. E aonde as pessoas adoecem? Dentro da família, porque por não dizer um não, né? Por não querer contrariar os pais, aí a pessoa adoece. Não... mas eu respeito tanto meu pai e minha mãe, mas respeitar pai e mãe é também você saber se impor com amor, né? Saber, não, minha mãe, eu não gosto, não quero fazer isso. Eu quero fazer isso aqui porque eu me entrego mais, eu amo o que eu faço e tá tudo certo, mas... Enfim, falar com amor, com carinho também, porque não adianta também com briga, que daí piora mais ainda a situação, né? Eu fiz essa pergunta, né? Porque, por exemplo,
meus pais queriam muito que eu me formasse, né? Que eu fizesse uma faculdade. E eu tive uma época bem rebelde, assim, que eu falei, não quero, sabe? Não vou fazer faculdade, esse negócio de academia, sistema, não sei o quê, queria ir contra. E fui por um tempo. Até que chegou um momento em que eu fui repensando nessa ideia. Falei, talvez seja importante para o meu amadurecimento, para estudar mais e ter acesso a outros conhecimentos que talvez fora da faculdade eu não tenha, né? E uma disciplina e tudo mais. E eu consegui ir casando. Eu fiz o curso que me satisfazia, que me realizava, mas dentro de uma academia, que talvez se não fosse pelos meus pais, eu não entraria, sabe? Eu não faria uma faculdade. Mas como eles tinham isso, assim, isso veio, sabe? Sim. E no final, daí eu não sei se tem alguma coisa, né? Mas, tipo, hoje eu me sinto realizada. Por mais que não era uma vontade que eu tinha, estar dentro de uma academia, pra mim foi um ponto muito importante de amadurecimento, sabe? Na minha vida, assim. Então, por isso que eu perguntei, né, sobre isso, se é possível dançar, né? Encontrar as vias assim. Que não é só pelos meus pais, né? Não Você é só foi pelos procurando pais. o caminho do meio também, né? Exato. Procurando alternativas, procurando um curso também que te agrada. Exato. Porque, na realidade, para os pais, nós acho que somos de 70, 80, até 90 ali, era incutido, né? Fazer uma faculdade. E, no entanto, era uma crença limitante também, né? Que, mulher para ser rica ou tem que casar com um homem rico ou fazer uma faculdade. Então, para ser rico tem que ser médico, engenheiro, coisas determinadas, assim. E hoje em dia, não. Né? Tem muita gente muito bem sucedida que nem concluiu uma faculdade. Exatamente. E é justamente por causa dessas ideias assim que né, pré-estabelecidas pela sociedade que as pessoas muitas vezes fazem coisas que não é o sonho delas, porque dizem que tem que ser, que é mais legal. Isso, por que tem hoje, se ouve tantas pessoas falando em transição de carreira? Total. Porque elas, trabalhei 30 anos na empresa do meu pai, ou trabalhei 30 anos de funcionário público, ou, né, ficou 30 anos ali num cargo contrariado, mas tinha medo de se expressar, não podia se expressar, né? E outra, foi a solução que eu encontrei para eu sustentar minha família ou para eu me manter. Enfim, são muletas, né? Só que nós estamos numa era que tudo que era oculto está sendo revelado. E principalmente o desejo da alma. Total, na época da Covid, as pessoas foram convidadas a olhar para dentro. E agora nós estamos sendo convidados a olhar para fora. Então, eu não consigo mais esconder meus sentimentos, eu não consigo fazer o que eu não quero, fazer o que eu não gosto, não cabe mais. Nossa, isso é muito... É muito, a gente tipo, podia ficar aqui até hoje de tarde da noite ou tu entra no eixo seu, interno... Ou a vida vai te fazer entrar. Ou vai ou vai. Não tem meio termo. A porta, falando assim, a porta tá ficando fina, né? Sim. E é o momento de passar, assim, né? E por que o amanhã não vai existir mais doenças? Porque hoje nós estamos muito mais em contato com o conhecimento, com o esclarecimento, nós temos acesso a tudo. Exato. E então a pessoa hoje só adoece quem quer. E claro, dentro daquele livro As Leis da Afinidade da Cristina Cairo, ela fala também dos ganhos secundários. É gostoso ficar doente. Minha família cuida de mim, tenho o benefício do governo, não vou trabalhar. Tipo, se eu não gosto do meu emprego, é aquele funcionário que está sempre levando o atestado. Está sempre com gripe, está sempre com algum problema, um acidente. Sempre algo está acontecendo, porque o inconsciente dele está gerando e criando essas coisas porque ele está ali contrariado. Agora, ver uma pessoa que ama o que faz, não tem tempo ruim. Chova ou faça sol, mesmo se dá uma gripinha, alguma coisa, a pessoa está ali, está trabalhando, porque ela gosta de estar ali. Muda, sabe? Melhora a pele, melhora, traz vício, traz alegria de viver. É diferente. Isso me fez lembrar até sobre os melasmas, né? Sim. Porque eu tive uma época que eu estava vivendo uma vida que eu não queria e eu precisei ser uma outra pessoa.
Olha. enchi de melasma no rosto. E hoje não tem E nada, hoje não né? tem nada. E olha, não tinha nada a ver com protetor solar, nada a ver com maquiagem, nada. Era realmente porque eu precisava vestir máscaras para ser uma pessoa que na verdade não era eu. Sim. E aí veio o melasma. Quando eu voltei para minha realidade, a ser quem eu sou em essência, que eu me livrei dos melasmas. Então, isso é a linguagem do corpo. Uhum. É fantástico, gente. É um conhecimento engraçado, é uma medicina milenar e tão atual, né? Exato. Mas é o momento em que retorna, né? Tipo, as medicinas milenares, elas retornam e com uma nova visão, assim. Porque é isso, Tipo, o tempo um é formato outro. atualizado. Exato. O tempo é outro, né? A consciência é outra. A gente não vive as mesmas coisas que vivia lá atrás. Ah, igual as crianças de agora, né? Não adianta você querer educar as crianças de hoje com a nossa educação Exato. dos anos 80. Não cabe, né? Não, elas já têm uma mente mais expandida. Uhum. Agora a gente vai para uma outra parte do nosso episódio pra gente finalizar, que a gente chama de mitos e verdades. Então a gente vai trazer algumas frases, perguntas assim pra você e você diz se é mito ou verdade, dentro Ai, meu da Deus. sua visão, assim, Que né? responsabilidade! A gente tá com as mesmas, né? Pode ir falando. Eu acho que tem uma aqui, ó. Essa daqui não faz parte, pelo que eu... Foi você que fez? Não. Eu acho que essa não faz parte, pelo que eu conversei com ela. É porque daí isso aí entra... É por isso que eu tinha colocado o corpo fala. Porque muita gente confunde essas coisas. Ah, sim, o corpo fala de Val Capelli, né? Tem um livro, tem outros autores também, outros que falam o corpo fala na questão de cruzar os braços, cruzar a perna, postura, olhar, enfim. Sim, esse é o corpo fala. Mas a linguagem do corpo não. Ela É não, outra. É que alguém fez essa perguntinha, não sei quem. Tá. Mas enfim, a gente vai... Se não for muito da sua área, você pode falar, tá tudo Vou certo. pedir ajuda para os universitários. Tá, então vamos lá. Quer começar? Pode ser. Tá. As cores influenciam na energia da pessoa. Mito ou verdade? Ah, verdade. Verdade. As cores influenciam, sim. Nunca coloque tons de vermelho, tipo num quarto, né? Roupa de cama vermelha, cortina vermelha. Você vai ter um sono agitado. E outras cores influenciam, sim, porque quando eu estive os 32 dias do hospital, eu acho que eu fui tão... eu fui acolhida pelo meu amparo espiritual, que me vinha muita cor azul. Eu falava tanto da cor azul que as enfermeiras, elas me chamavam de Smurfette. E a cor azul é a cor da cura. Tanto que as cicatrizes que eu tive, elas se curaram sem infecção, sem rejeição, porque o azul, ele é a cura. E influencia sim, porque eu senti comigo, na pele. Hoje, quando eu tenho alguma situação de dor, que eu já tomei um remedinho, já fiz ali um reiki, mas ainda eu mentalizo a cor azul, eu me coloco dentro de uma bolha azul. Gente, é batata. Façam isso com vocês. É aquilo, né? Se não acredita, testa. Faz. Testa. Eu te Sim. desafio, testa, porque eu testei em mim. Sim. Influencia sim, verdade. As doenças podem ser de origem psicológicas? Sim, claro. Falamos bastante, né? Sobre... Eu arrisco até dizer quase que total, né? Dificilmente você vai ter uma doença porque você está comendo aquilo. Eu vou ter um padrão de pensamento, uma emoção, um comportamento. Claro que daí eu vou comer salgadinho durante 30 dias ou comer uma fritura, uma gordura. Claro que eu já vou estar me envenenando e ali vai ser um prato cheio, né? Um combo. Sim, Mas o que te levou a isso, né? O que te levou a se alimentar dessa forma? Isso. Né? Na realidade, a alimentação, o ser humano, né? Ou a maioria dos signos, a minha aventura colocar aqui signos de água, a gente come porque a gente é mais emoção, né? A gente come por emoção. Tô chateada, eu como. Tô emputecida, eu como. Eu tô feliz, eu vou comer. Né? Sempre tem um motivo de uma causa para comer. E quem diz que tem que comer compulsivamente, né? A gente não tem que ficar comendo toda hora. Isso traz, por detrás dessa compulsividade, uma fuga, um trauma, um desequilíbrio emocional.
Total. A linguagem do corpo é mais importante do que as palavras em uma comunicação? Mito ou verdade? Nossa, peraí, pergunta. Que eu acho que isso seria mais sobre linguagem corporal, será que não? Foi você que fez? Ou não, foi eu que fiz. Eu acho que isso a pessoa pensou mais na linguagem corporal, que é uma pergunta se a linguagem do corpo é mais importante do que as palavras em uma comunicação. Daí na linguagem corporal, sim, tipo, se eu tô numa entrevista, se eu tô aqui com vocês o tempo todo assim, sisuda, eu vou estar bloqueando e vocês vão até me perguntar menos. Agora, se eu estiver aberta, tiver sorridente, piscando, eu vou deixar vocês muito à vontade. Vocês vão se sentir à vontade. Sim, vamos responder. Sim. Mas isso não é linguagem do corpo, não, né? Isso não é linguagem do corporal. corpo, isso é linguagem corporal. Tá. Mas dentro da linguagem do corpo faz sentido, sim, porque também. Daí olha a diferença se eu ficar aqui assim, né? E ficar aberta. Sim. Eu acho que essa próxima também não é da linguagem do corpo. Também não é. Mas eu vou perguntar uma que tinham feito no grupo também, que é se a gente, quando chega perto de uma pessoa, se a gente consegue sentir a energia dessa pessoa. E se isso interfere. Olha, aqui, quando eu entrei aqui, como que eu vou dizer? Para mim, isso é uma coisa muito normal, porque eu trabalho com leituras de registro akáshico, eu trabalho com energia, eu sinto as energias. E quando eu conversei com você, se eu não sentisse algo bom, porque eu já consigo sentir através de uma mensagem de WhatsApp ou num telefonema, eu sinto isso. E se eu não sinto que não é legal, eu não vou, não faço. Então, claro, a energia... Vocês assistiram se não fica a dica aí, aquele filme que mostra claramente as profecias celestinas? Não, assistam, então. Chama Profecia Celestina? As profecias celestinas. Mostra ali exatamente a hora que o rapaz chega para conversar com uma moça, a moça vê toda a aura dele ali, a energia dele. Ele todo simpático, carinhoso, querido, querendo conversar com ela e a moça assim, sabe? E ele não entendendo o porquê. Então, a energia é primeiro. Quando você entra em algum lugar ou você conhece alguém, não fui com a cara daquela pessoa. Você sentiu a energia dela. Exato. Sim, é total. A energia é fundamental. E não é só com pessoas, às vezes com objetos, com ambiente, com o teu carro, com a tua casa, com tudo. Aquela frase, né? O santo não bateu, é verídica, é verdade. O santo não bateu, Sim, não. porque a energia deu conflito ali. Exato. Mas isso não significa que a pessoa que você viu não seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa legal. Às vezes, muitas vezes, pode ser que você viu nela algo que você tem, mas que você não quer enxergar. Daí você está falando de projeção, né? Sim, o que eu não gosto em você, eu tenho que olhar em mim. Porque é algo que estou projetando em você. Isso. Mas aí é diferente, tem ali a pergunta, pelo que eu entendi, ela falou da energia. Da energia. Da projeção já é um outro assunto. Tá. E essa energia, a gente consegue ter mais percepção dela desenvolvendo a nossa intuição? Pela prática da meditação também. Que é um exercício para vocês verem a aura das pessoas. Tome sol de manhã, olhe para o sol. Não vai dar cegueira, não vai dar câncer de pele, nada. Olhe para o sol, do sol da manhã. Fica uns 15 minutos ali. Olha, fecha, mas procura tomar o sol para trabalhar a tua pineal. E tem o hábito de ver o pôr do sol também. Que legal. Aí fica olhando o pôr do sol, do início até o fim dele ali, acho que uns 15 minutos, né, para ele descer, que você fica fixo olhando, aí fecha o teu olho, abre e olha uma pessoa do teu lado, você vai ver toda a aura dela. Você vai ver das árvores, das plantas, dos bichinhos. Nossa, fantástica. E é muito interessante, né? Falando das plantas, que tem a fitoenergética, que é justamente isso, né? Que trabalha com a energia das plantas. Exatamente. Que não tem nada a ver com os benefícios que as plantas trazem nos chás e tudo. É outro tipo, é a energia delas, que daí são meditações que você faz
com as plantas, Os abraça banhos, as plantas eu gosto muito de banhos também, né? Porque eu acredito muito, sim, que as plantas têm uma energia e que a gente faz essa troca. E tudo tem que ser com medida. Se vai tomar um chá de camomila, não vai ficar o dia inteiro tomando aquele chá, porque daí tudo que é demais vira tóxico, né? E é medicina, né? Então, você tem uma dosagem, Sim, né, para aquilo, isso. você tem uma indicação. E eu gosto muito, assim, até de associar, muitas vezes, as propriedades físicas daquela planta e olhar com uma outra visão. Se ela faz isso no meu físico, o que ela pode estar fazendo no meu campo emocional, no meu campo mental e até mesmo no meu campo mais sutil, assim, né? Sim, sim. Quando a gente vê, isso se conversa. Basta ter uma sutileza ali no olhar e na percepção para entender, assim, o que ela pode estar fazendo nos outros níveis, assim, Porque também, a né? natureza, ela não faz mal pra gente. Ficar exposto no sol, até porque câncer de pele não tem nada a ver com o sol, né? O câncer de pele é quando a pessoa, ela é uma pessoa que não perdoa. Todo câncer, em geral, é falta de perdão, né? E pele é quando eu não estou me comunicando também com o outro. Se eu não me comunico bem com o outro, sou uma pessoa crítica, autocrítica, eu estou sempre criticando, julgando, eu vou ter esse câncer de pele. Que interessante, Uhum. né? Adorei. A gente tem... É isso, né? Outra pergunta também, acho que não é da linguagem eu do acho que corpo. não, né? Eu Finalizamos, é podemos isso. Adorei finalizar. nosso bate-papo. Nossa, agora estou começando a ficar à vontade. esquentar, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta para você falar um pouco sobre o amor acástico que a Cris fala. Não, amor... o registro aqui. Não, é o amor que ela Amor fala. ágape. Amor ágape. O que seria o amor ágape? O amor ágape é o amor incondicional. É a gente amar o outro sem apego, sem... tem gente que quando morre o pai ou a mãe, né? Aí vira, ai, papai morreu, mamãe morreu, né? E a pessoa não elabora bem aquilo, um ano depois ela tem um câncer pelaquela perda, ela se sentiu traída. Isso não é amor. O amor ágape, o amor incondicional é eu compreender as leis da vida, entender que tem um começo, meio e fim e que a vida, tanto a vida como a morte, ela faz parte desse plano. E o amor eu tô aqui por amor, é um amor incondicional, eu falo com as pessoas, atendo as pessoas por amor, não é pelo interesse. Isso seria ser um oportunista, mas pelo amor. O amor ágape é o amor de Cristo, que ensinou a amar o próximo, amar a ti como... amar o próximo como a ti mesmo. Isso é amor ágape, é um amor puro, genuíno. E até foi muito legal você trazer agora aqui, né, falar de Jesus, porque muitas pessoas acham que falar em Jesus é falar de religião. Não. Sendo que não, a religião foi criada depois dele, né? A religião em cima dele, né? Em cima de Jesus. A religião é a palavra religar, né? Uhum. Então, toma uma outra conotação aí. A espiritualidade é o caminho do autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento, a gente fala de Jesus também, porque ele ensinou tanto, é o que ele fala, o que ele está na Bíblia, não é o que entra pela boca do homem, sim o que sai, que é o que mata. Eu tive muita cura também com os bálsamos de Jesus, eu vi ele me curando do tempo que eu fiquei acamada. E a Cris fala muito de Jesus também. Sim. E a gente tem que se alimentar, pensar como Jesus, ele deixou exemplos pra gente. E é tão simples, né? E a gente às vezes quer fazer as coisas tão tão diferente, tão grandiosas. Grandiosas, tudo espetaculoso. Sim. Não, a coisa é na simplicidade, né? É na simplicidade que a vida flui, que a vida acontece. Muito obrigada. Eu acho que era isso. Ainda bem que eu lembrei de fazer essa última pergunta, que eu tava lá, né, vindo pra cá hoje e pensando, porque eu escuto muito a Cris Cairo falar sobre o amor ágape. Ela fala muito de Jesus inclusive, também. Ela fala no livro a Medicina do Futuro, não, o Hospital do Futuro, O Hospital, né? do Futuro. No livro Totti tem lá que é o amor... Totti, tipo Hermes Trismegistus? De Hermes Trismegistus, isso. Eu até ia trazer o livro para
Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto dele para mostrar para vocês. Sim, ela fala das tecnologias do futuro, da IA. Ela fala nesse livro... Ela vai estar aqui... Fala das no final de crianças. agosto. No final de agosto. Então, mas Deixa eu ver esse de agosto é um curso que é só para quem já fez. É o Outros de agosto. cursos. Tá, mas é que vai ter... é em junho já agora que vai ter um... Em junho vai ter em Londrina. Londrina. Joinville já foi. Não tem aqui nenhuma foto do Totti. É com uma pirâmide do Egito atrás, assim, né? Se eu tenho. Até era para eu ter trazido, eu esqueci. Me perdoem. Mas tudo bem, acho que depois a Agora eu gente não vou pode achar compartilhar. Aham. Sim, depois eu vejo ali, pego uma imagem, porque quando a gente vai procurar alguma coisa no celular, na hora que precisa, não acha, né? Depois vem ali. Depois Mas esse livro dela, o Totti, ela fala das crianças, índigo, cristal. Ela fala da IA, do amor ágape, da homoafetivos também, que eles têm um grande trabalho aí para contribuir com a humanidade. Falar que mais... Eu já li o livro logo que saiu, mas assim, não tenho todos os capítulos na ponta da língua, mas é maravilhoso. Vai ter... Então, esse em agosto, dia 29, dia 30, 31 de agosto, que é os Mistérios do Universo e Evolução, que ela vai ser uma imersão lá na Praia do Rosa, é para quem já fez a linguagem do corpo, que é como se fosse um avançado, assim, digamos. E o Luiz traz os livros para vender também. Mas, se vocês quiserem, o Totti vai ter um curso de numerologia, que é um professor, da esposa da doutora Carla, eles vão estar em Floripa, dia 28 e 29 de junho. Posso pedir para eles trazerem também, se vocês quiserem. E agora vai ter em junho em Londrina, que é o curso Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo em Londrina, 21 e 22 de junho. Nossa, bem legal, interessante. Sim. Para quem gosta desses tipos de assunto, e né? eu te mostrei também, para você que eu estava falando, dia 12 de abril de 2026 vai ter um simpósio de linguagem do corpo na transição planetária. Que Esse vocês todos estão convidados, vai ser em Joinville, na Expoville. Legal. Então é isso, eu agradeço profundamente pelos conhecimentos assim partilhados, né, e que a gente possa tocar as pessoas assim com esses conhecimentos que eles estão disponíveis, mas ainda precisam ser um pouco mais polinizados, assim, compartilhados. Ainda não é todo mundo que tem acesso e a gente está aí para estar compartilhando, né, e plantando essas sementes assim, que bom, vocês prósperas, abundantes. E que rico esse trabalho de vocês nesse papo de saúde, porque tem muitos tabus, muitas crenças, né? Sim. Que precisa ser desmistificado, quebrado aí. Trazer o conhecimento para as pessoas e através da mídia, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada, gente, muito obrigada pelo convite. E aí, para finalizar, a gente tem uma lembrancinha que lindo, para você. Nossa, vai ser minha caneca. Aqui. Que eu vou colocar no meu escritório lá, com certeza. Depois eu bato foto para vocês. Que lindo, ó. E a cor verde está relacionada à saúde também. Também. Que o verde é astringente, é limpeza. Detox. É o detox. Quando você quer limpar algo dentro de você, que você não está se sentindo bem, mentaliza uma cor verde limpando, faxinando o estômago, órgãos, pessoas que são controladoras têm muito problema de estômago. E então, você imagina aquela cor verde ali, limpando, e depois vem com a cor azul imantando. Legal. Que legal. É isso, muito obrigada de novo. Muito obrigada também. Satisfação, muita gratidão pela sua presença aqui. Obrigada. Grata sou também.